Hello, estudantes do oitavo ano. Aqui quem fala é a Teacher Deusiane, e vamos dar continuidade ao caderno base 3 nos exercícios 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então vamos lá. What is Consumer Society? Então, vamos lá ao texto. Lembrando-se que sempre eu vou olhar as palavras cognatas, são aquelas palavras semelhantes à língua portuguesa, as palavras que eu já conheço, e estamos trabalhando os comparativos, tá? Comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade, mais do que, melhor do que, tá? Então vamos lá. A consumer is a person who buys things, and a consumer society is a society that encourages people to buy used goods. Some people think that a consumer society provides people with better lives. People in consumer societies tend to live more comfortably. They eat a wider variety of food. They go to the restaurants more often. They also buy a lot of products, maybe more than needs. Products such as TVs, cell phones, and computers use the luxuries. Today, people can buy these things more easily than ever before. The market for these goods is growing faster all the time. Consumer societies encourage people to buy bigger and better products. For example, smarter phones come out every year. In consumer society, people are often buying newer and more advanced products. This creates a lot of waste. Nowadays, many people are thinking more seriously about the effects of consumer societies on the environment, and they are trying to become more responsible consumers. Vamos lá. Na 10. Com base nas informações apresentadas no texto, responda. Qual é a definição de Consumer Society? Então, what is a Consumer Society? Que é uma sociedade consumista. Segundo parágrafo, diz que os produtos como TV, celulares, computadores costumam ser artigos de luxo. Então, lá fala na frase lá, são artigos de luxo. Então, vamos lá, ó. Computers used to be luxurious. As pessoas conseguem comprar isso tudo muito facilmente. Como a compra desses produtos em uma sociedade consumista é explicada. Então, é uma resposta tirada do texto, mas também um pouco pessoal, né? Então, como que a compra de produtos em uma sociedade consumista é explicada hoje? Então, today, hoje, people, pessoas, podem comprar o quê? Aí vamos lá as respostas do texto. Letra C. Você acredita que vive uma sociedade consumista? Justifique. Então, o que vai acontecer? Você vai responder explicando o que você acredita. Nós estamos numa vida consumista hoje? Letra D. As palavras do texto estão em negritos. O que elas têm em comum? Então, lembra, é o nosso conteúdo que nós estamos trabalhando. More often, more comfortable, mais confortavelmente. Bigger, better, maior do que, melhor do que. Então, são as nossas comparações, Então, o que eles têm? Que faz esses adjetivos sejam comparativos? Então, o que faz esses adjetivos serem comparativos? Então, vamos explicar, tá lá no começo da apostila. Questão 11 e 12. Na questão 11 e 12, comparativo de superioridade. Esse comparativo de superioridade, o que vai acontecer aí? Vamos ver as regrinhas. Os adjetivos comparativos de superioridade são utilizados para comparar as diferenças entre os dois objetos que modificam. Larger, smaller, faster, higher, Então, maior do que, menor do que, mais rápido do que, mais alto do que. Eles são empregados em frases no qual dois substantivos são comparados. Então, um substantivo é comparado ao outro,
Então, tem substantivo, que é o sujeito da oração, mais a ação, que é o verbo, mais a qualidade, que é o adjetivo comparativo, a palavrinha than, que é acrescentada do que, para comparar, e ao outro substantivo, que é o objeto comparado. Então, exemplo, my house is larger than hers. Então, minha casa é maior do que a dela. This box is smaller than the one I lost. Esta caixa é menor do que a outra que eu perdi. Your dog runs faster than Jim's dog. Então, seu cachorro corre mais rápido do que o cachorro do Jim. The rock flew higher than the roof. Então, the rock, a rocha, voa mais alto do que a pedra. Então, você vai observar, né, todas as formas que estão aqui comparando. Superioridade, porque superior, mais do que. Ok? As regrinhas estão aqui, né? Leiam as regrinhas, né? Porque tem adjetivo curto, adjetivo longo, o que eu uso no curto, o que eu uso antes do adjetivo longo. Longo é que tem mais de 3 sílabas, tá? E observem que existem também alguns irregulares que mudam a escrita. Good vai ficar better, bad, worst. Então, observem as diferenças de cada um. Para responder a questão 11. Comparativo de superioridade demonstra que algo é mais do que outra coisa. Complete as frases abaixo com os adjetivos que estão entre parênteses no comparativo de superioridade. Então, você vai observar os adjetivos que estão aqui no parênteses, vai usar essa regrinha que está aqui no quadro de comparativo, tá? E vai preencher em inglês aqui, tá? Então, big. Então, the elephants are. The lions. Então, como que vai ficar? Big. Então, vai ficar o quê? Big tá aqui, ó. Bigger than. Entenderam? Então, só usar a regrinha e acrescentar aqui. Na 12. O que você costuma fazer de férias? Ir para casa de parentes, acampar, viajar para a praia, ficar em casa, passeio na natureza? Pense sobre isto. Pense em 2 lugares para passar as férias. Complete o quadro com o nome deste lugar. Escreva 4 adjetivos para cada um em inglês. Então, 4 adjetivos são 4 qualidades. Lugar 1, lugar 2, tá? Qualidades, tá? Tem bastante aqui, ó, tá? Fora lá no exercício da parte 1. Só buscar nas outras atividades e para preencher aqui. Escolhendo os 2 adjetivos acima, escreva 2 frases comparando os locais diferentes para as férias. Essas 2 frases têm que estar em inglês, ok? Lendo a explicação comparativo de inferioridade. O que é comparativo de inferioridade? Menos do que. Segue-se a mesma regra anterior, somente vamos mudar uma palavrinha, né? Vamos acrescentar less antes do adjetivo e depois than depois do adjetivo. Então, ó, math is less difficult than Portuguese. Matemática é menos difícil do que português. I study less hard than my brother. Eu estudo com menos dificuldade do que meu irmão. A big TV is less cheap than a small TV. Então, a grande TV é menos cara do que a TV pequena. Menos cara não, menos barata do que a TV pequena. Perdão, cheap é barato. I am less hungry than my friends. Eu estou menos faminta do que meus amigos. Tá? Então, são exemplos de como eu uso o comparativo de inferioridade. A regra é usar less, menos, antes dos adjetivos e than após o adjetivo. Então, é uma regra única para qualquer um, tanto qualquer um dos adjetivos, mesmo que tenha mais de 3 ou 4 sílabas. Então, é uma regra única. O tom de inferioridade é mais fácil, não tem muitas regrinhas, é uma só. Então, rich, less rich than. Então, menos rico do que, menos longo do que, menos engraçado do que, menos quente do que,
menos caro do que, menos interessante do que, menos... Aí eu não posso falar menos bom do que, tá? Então, good é a palavra bom, tá? Então, eu posso falar, ou como eu posso utilizar a palavra bom em português? Eu não falo menos bom, menos mal, tá? Então, em português, essa expressão fica errada se eu traduzir ao pé da letra, tá? Então, eu falo não é bom ou não é ruim do que o outro, tá ok? 13. Agora responda as atividades abaixo. Marque o X na frase em que a tradução está correta. Então, she is less calm than me. Então, qual das duas está correta? Drama movies are less interesting than action. Então, qual das duas está correta? My backpack is less organized than. Então, qual das duas está correta? Na letra B, em cada frase é um erro gramatical, um erro no comparativo de inferioridade. Está errado. Encontre-o e reescreva a frase de forma correta. Então, onde está o erro em cada uma dessas 3 frases? Escreva novamente em inglês onde está o erro, tá? Onde está o erro na minha frase. Na explicação abaixo, nós temos comparativo de igualdade. Então, nós vimos de superioridade, de inferioridade, agora de igualdade. Vamos igualar as coisas, tá? Também uma regra única. Eu uso as antes do adjetivo e as depois do adjetivo. Então, as. Tão quanto. Eu vou comparar. Então, as rich as. Tão rico quanto. As long as. Tão longo quanto. E assim por diante, tá? Então, temos esses exemplos aqui. English is as important as math. Então, inglês é tão importante quanto matemática. I dance as well as he dances. Eu danço tão bem quanto ele dança. Silvio Santos is as tall as Faustão. Então, Silvio Santos é tão alto quanto Faustão. My computer is as old as your computer. Então, meu computador é tão velho quanto seu computador. Então, veremos deste comparativo de igualdade para responder às questões 14 e 15. Então, online reviews, uma estrelinha ou estrelinhas, tá? Então, aqui, ó, professor. So, Dennis changed having seen many marketing recently. Well, as you know, customers love the post of review of products these days. These reviews are not just as important as traditional diversity. Maybe even more important. TV advertising is as useful as it was before, of course. On the other hand, newspaper ads are much less effective than they used to be. Professor. That is interesting. I've spoken to some market people who aren't as positive as are about online reviews. Yes, really? I'm surprised. There are certainly some concerns with online review. For example, satisfied customers are less likely to write reviews than people who have had a problem. This means there might be more negative reviews than positive ones. But online shoppers are wiser now. I feel negative opinions are not as harmful as they used to be. Also, the positive reviews can be as valuable as ads. If a customer loves a product, he, her, or she will endorse it just as enthusiastically as its TV ad does. Então, nós estamos falando sobre rever coisas online. Como que eu vou fazer isso? Quando eu assisto alguma coisa online, sempre aparece o quê? Uma estrelinha ou várias estrelinhas. O que eles querem dizer com essas estrelinhas? Para você aprovar ou desaprovar. Uma estrelinha é ruim. 2 estrelinhas, 3 estrelinhas ou 4 estrelinhas é ótimo. Então, é para você aprovar o que você está vendo online. Certo? Então, aqui, sobre o texto acima,
e sobre você. Então, algumas respostas são pessoais. Você costuma fazer compra online? Você já avaliou ou costuma avaliar os produtos comprados online? Qual a opinião de Denis em relação às avaliações online hoje em dia? Ah, então, ele vai falar sobre isto aqui no parágrafo. Qual é a opinião dele sobre os anúncios dos jornais? Então, qual é a opinião dele aqui? Tá? Na E, complete a frase com a opinião final de Denis na avaliação positiva do consumidor. Se o consumidor ama o produto, o que ele faz? Se ele ama o produto, né? Então, vamos pôr a resposta aqui. Na 15, organize as frases de modo que o comparativo de igualdade esteja gramaticalmente correto. Como que eu vou saber organizar? Então, você vai vir aqui na explicação, vai ver substantivo, sujeito, vai expor o verbo, vai pôr o es, o adjetivo, o es e o substantivo objeto a ser comparado. Então, você vai pegar, vai organizar a frase corretamente, certo? Então, até aqui nós terminamos o nosso exercício 15 da parte 2 do caderno base 3.